o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a presença inestimável do nosso produtor Assaurí Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Que o Divino Mestre possa estar em cada coração. Também está aqui conosco o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, o homem da agendinha luminosa, né, Joel? A nossa agendinha espírita, paz, harmonia nos corações de todos. Graças a Deus. O nosso Instituto Cultura Espírita está saindo aí de uma atividade maravilhosa com o Dr. Sérgio Felipe, aquela homenagem incrível ao Dr. Jorge André pelos seus 97 anos, né? Aquela festa tão bonita ali no Centro Espírita Regeneração. Queremos agradecer ao Sr. Walter, aos nossos irmãos da diretoria do Regeneração, tão ligados a nós há tantos anos e tão generosos, que construíram aquele teatro magnífico ali no Maracanã e que fica à disposição do movimento espírita. Muito generoso, muito obrigado pela contribuição inestimável ao nosso Instituto. Instituto que permanece agora com as suas atividades regulares. No sábado, de manhã cedo, o nosso Silvio Cruz Portugal, nosso conselheiro, ele apresenta as aulas de mediunidade e doutrina espírita. São conceitos fundamentais, até para que se possa acompanhar os ensinos um pouco mais avançados, digamos assim, que são apresentados nas aulas curriculares do nosso Instituto. Começa às 9 horas da manhã e vai até a 1 hora da tarde. São 2 turmas, mediunidade e doutrina espírita. Na outra sala, o nosso irmão Altamiro Rocha trabalha o Esperanto, 2 turmas também, a partir das 10h30 até as 14h45, Esperanto Básico 1 e 2. E neste terceiro sábado, nós vamos ter a doutora Luzia Matias, que é uma grande conhecedora do pensamento de Joana de Ângeles, aliás, também uma grande comunicadora, né? Alegre, cordial, generosa, né? Conhece muito o pensamento de Joana de Ângeles. Aliás, é uma maravilha, porque quem coordena esse trabalho é o Dr. Jorge André. Então, de 13h30 às 14h45, neste sábado, a doutora Luzia Matias estará apresentando lá o seu trabalho, já na nossa sede normal, né? Ali na rua Ibituruna, 53, no Maracanã, a partir das 13h30. Depois nós vamos ter, das 15 às 17 horas, o nosso Dr. Rafael Melser, que é um médico extraordinário, né? E ele vai trabalhar a essência da vida na disciplina de ciência espírita. Ele vai apresentar 4 temas sobre a essência da vida, do ponto de vista da medicina, porém, agora com uma leitura espiritual da vida, né? O que é realmente extraordinário. O Dr. Rafael Melser anda com alguns problemas de saúde, mas acreditamos que ele, até lá, está com muita vontade mesmo de apresentar esse trabalho, que é importante, muito importante para nós, mas ele disse, é mais importante ainda para ele mesmo, né? E se Deus quiser, ele estará conosco aí apresentando esse trabalho incrível, né? Que é a essência da vida. O Dr. Rafael, ele, até não muito tempo atrás, ele não era espírita. Mas ao estudar essas questões, ele disse, mas meu Deus, a única resposta compatível com a ciência para explicar a intimidade da criatura humana é a doutrina espírita que tem. Então, a partir daí, ele se aprofundou. E ele conhece muito profundamente a sua ciência, né, a medicina, e vai nos apresentar uma releitura da criatura humana que é absolutamente imperdível. Vai falar dos fótons se espiritualizando. Nós já conversamos com ele anteriormente sobre isso, e é um assunto assim, é uma novidade, muito pouca gente conhece isso aí. Portanto, vale a pena assistir o trabalho do Dr. Rafael Melser, que a partir deste sábado estará lá conosco. A essência da vida, dentro da cadeira de ciência espírita, vai das 3 às 4h15 da tarde. Aí tem um intervalo, mais ou menos uns 15 minutos, um cafezinho, etc. E depois voltamos dentro daquela rotina do Instituto que o Diolinda Amorim estabeleceu. A gente pode discutir, debater, discordar, concordar, acrescentar, é isso mesmo, né?
é uma tribuna muito democrática, muito aberta e muito enriquecedora, com a participação não só das pessoas que estão ali presentes, mas das centenas e centenas de internautas que, graças ao trabalho dos nossos companheiros, que Marcelo e a Regina, que montaram a nossa TV e SEB, as nossas atividades vão para o mundo inteiro. Então tem gente do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos, e eles ficam ali mandando as suas perguntas, seus questionamentos. Então é uma coisa muito rica, né? Uma coisa muito boa, e temos certeza que vai ser ótima para todo mundo, todos estão convidados. Mas agora nós temos a nossa agendinha, né, Joel? Por favor. A nossa agendinha hoje está que tá, porque domingo próximo começa finalmente a grande jornada desse missionário do Cristo, Divaldo Pereira Franco. Dia 18, domingo, das 13 às 19 horas, no City Banquet Hall, com um tema fantástico, a psicologia da gratidão no Evangelho de Jesus. Na segunda-feira, ele estará na Hebraica, também às 20 horas. Na terça-feira, dia 20, às 19 horas, no Museu do Exército Conde de Linhares. Maravilhoso, maravilhoso. Na quarta-feira, dia 21, na Casa de Espanha, será realizado o 20º Seminário Pró-Mansão do Caminho. O tema escolhido por Divaldo é Vivendo com Jesus. Tem coisa melhor? Não tem, né? Quinta-feira, às 20 horas, quinto dia da jornada, será no Grupo Espírita André Luiz, que fica ali na rua Jequibá, no Maracanã. Na sexta-feira, às 20 horas, na Concha Acústica da UERJ. Também é imperdível, porque o clima é tão fantástico, é tão bonito. E sábado, dia 24, é a festa do 52 anos de atividades do Centro Espírita Leon Denis. Festança da melhor qualidade. Lembramos do nosso altivo, querido companheiro. Pois é, estivemos juntos com ele muitas vezes. Muitas vezes. E domingo, então, dia 25, um dia inteiro de amoroso convívio com todo mundo do movimento espírita, que ali no pátio do Colégio Militar, na rua São Francisco Xavier, um dia inteiro de convívio amoroso. É uma festa gostosa, barraquinhas vendendo livros, CDs, DVDs, tem até quitutes da melhor qualidade. E tem o Divaldo autografando os seus livros. Beleza. É um dia inteiro, é imperdível. Momento que a gente possa também rever os amigos do movimento espírita. No ano passado eu bati um papão com o Dr. Jorge Andréa. Isso. Foi sensacional. Bom, além da palestra de encerramento que ele faz, né? Pois que é o fantástico. Fechar com chave de ouro, né? Essa jornada, então. 66 anos a serviço da luz. É bom demais. E não para. Depois vocês vão ver que ele não para. Bom, as informações podem ser obtidas na Livraria Espírita Joana de Ângeles. O telefone, anotem, por favor. 2265 2065 2265 2065, com a dona Iracema. Bom, hoje à noite, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, às 19h30, será realizada a etapa da programação que anualmente faz o Quinto CRE. Um programa gostoso que se alonga por diversos locais. E na quarta-feira, sempre é no Teatro Vanucci, junto com o nosso grupo do Augusto César Vanucci. O nosso confrade Ricardo Cunha estará lá abordando um tema interessantíssimo. Doença. Até quando? Olha. Curioso, né? É isso mesmo. Ele é médico, Joel? Ele é médico. Ele é médico. No dia 18 também, o Dr. Paulo Obaica, que é o presidente do Centro Espírita Obreiros do Bem, lá do Hospital Pedro de Alcântara, hospital psiquiátrico, estará apresentando a palestra no espaço Cruzada dos Militares, na Praça da Bandeira, às 10 horas da manhã. A minha agendinha, por hoje, fica por aqui. Além disso, o Dr. Paulo é uma criatura incrível, um trabalhador, está revitalizando
o Centro Vitor Beira do Bem, o hospital, né? Isso tudo. É uma administração muito séria, né? Eles estão buscando recursos. E se os irmãos puderem ajudar, não deixem de ajudar, porque vão colocar recursos nas mãos de gente muito séria. Muito sério. E o trabalho, César, é espetacular. Podemos Meus amigos, atestar isso. eu sublinho as palavras do César, que eu tenho ido mais frequentemente acompanhando as obras de remodelação do hospital como um todo. Trabalho de formiguinha, dedicado, amoroso, de uma delicadeza fantástica. E se reflete logo na recuperação das internas. É isso mesmo. Começam a ter maravilhoso, né? Muito bonito, muito bonito, tá bom? Ok, vamos então ao nosso intervalo, daqui a pouco retornamos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, e contando, como sempre, com a contribuição inestimável do nosso engenheiro de som, Toninho Barbosa, que nos ampara para que nós possamos minimamente, com qualidade, apresentar essa programação. Neste momento, nós vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. E hoje é o nosso irmão Hélio Cardoso, lá de Copacabana, que nos envia a seguinte questão, sabe? É a Terra o único planeta onde existe vida? Essa pergunta aí, só ela já daria uns 3 programas, né? Certamente. Olha, Hélio, o homem terreno, ele está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, né? Eles julgam que só para eles criou Deus o universo. Esse conceito, que eu estou explicando aqui, revivendo aqui, ele era predominante na Idade Média. Né? Nós vamos encontrar expoentes da ciência como Galileu, Copérnico, que sofreram horrores por causa exatamente de defenderem uma ideia em que havia a pluralidade dos mundos e das civilizações. Né? Então, você imagina só, é possível entender que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência? Claro. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo. A esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que de nos recrearem e nos agradarem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze de privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. É muito comum nós vermos declarações de cientistas que, ao comunicarem descobertas cósmicas, informarem da possibilidade ou não de haver vida nesses lugares, pelo simples fato de haver ou não indícios de água e de atmosfera. É a pretensão de que o universo tenha sido criado à nossa imagem e semelhança, e o nosso planeta seja o modelo da criação. Então, essa visão
eu chamaria até de arrogante, Hélio. Ela é produto da nossa própria ignorância, da nossa insensatez, da nossa vaidade, orgulho e principalmente da ignorância, né? Porque não tem muito sentido nós nos imaginarmos assim. Eu quero lembrar aqui, eu tive a oportunidade de assistir por umas 2 ou 3 vezes palestras de um grande astrônomo, astrofísico mesmo, o nome dele era Carl Sagan, escreveu muitos livros, né? Carl Sagan, ele era de formação judia, americano de formação judia. Então a ideia de Deus, a ideia do Deus único, o monoteísmo e uma série de valores éticos e morais estavam impregnadas na formação, na educação dele, embora ele fosse um cientista. Então ele dizia o seguinte, que quando ele sentava na cadeira de astrônomo dele e as abóbadas do observatório se abriam e ele ficava admirando o descortinar do universo diante dele, olhando pelo telescópio, aquele negócio todo, era impossível para ele abstrair disso a ideia de Deus. E não só abstrair a ideia de Deus, como também exatamente chegar a esse ponto. Não é possível que haja tudo isso para que eu fique aqui sentado olhando para cima e vendo e o resto da humanidade ser uma espectadora do concerto do universo, né? Então ele dizia isso e fazia muito sentido, e principalmente o testemunho dele valia a pena porque ele não era um homem ligado às crenças e aos valores que nós temos, né? E no entanto ele se pensar nisso, né? São raciocínios lógicos que não precisa de muito para poder entender e participar, né? Acho que Carl Sagan, você está falando, ele escreveu um livro que até existe em português, chamado Bilhões e Bilhões. Ele era chamado Senhor Bilhões. Ele constantemente era chamado para se apresentar em programas de televisão. Ele era muito inteligente, falava muito bem, né? Mas só que ele falava nos bilhões dos corpos do universo, bilhões e bilhões de galáxias. Então era o Senhor Bilhões. E ele então escreveu um livro chamado Billions and Billions, Bilhões e Bilhões. Aliás, foi o último livro que ele escreveu, porque o final do livro já não foi mais ele que escreveu, foi a esposa dele, porque ele desencarnou. E o final do livro vai contando a saga, né, em que ele vai para o hospital, o câncer se instala, e ele realmente não tem mais alternativa. Mas o livro é maravilhoso, mas eu quis ressaltar isso. Bilhões e bilhões de corpos no espaço. Como é que se imagina que só nesse... Quando você olha o registro da Terra no universo, nesse universo que nós conhecemos, esse é apenas um, né? É um grãozinho de areia, e ele é inexpressivo, ele é invisível do ponto de vista do universo, ele é invisível. E numa galáxia invisível. Numa galáxia invisível, né? Num cantinho lá do universo, né? Então, como é que a gente imagina que só com essa formatação da Terra que existe vida? Aliás, mesmo aqui na Terra, existem elementos que sobrevivem em ambientes absolutamente hostis, por exemplo, completamente ácidos, né? Seria absurdo existir a vida, pois a vida aparece lá, né? Então, não necessariamente a vida depende das condições orgânicas que nós temos aqui. Não são únicas, né? Isso está lá no Dr. Billions and Billions, que nós recomendamos, existe em português, Bilhões e Bilhões. Vale a pena ler, porque é uma linguagem muito bonita, né? E muito interessante. Contrariando, inclusive, a ideia de que aqueles que acreditam que isso foi feito para enfeitar os nossos olhos, né? Tem bilhões e bilhões que nós não conseguimos enxergar. Nem ver, é isso mesmo. Mas o nosso Hélio Cardoso, né, envia outra pergunta para você saber. É válido que façamos orações aos espíritos? Invocá-los não seria perturbá-los? Essa pergunta sua foi muito bem, foi muito oportuna, porque na verdade se diz que a gente tem que deixar os mortos em paz. Então, para não perturbar, para não deixar, isso daí tem um sentido, mas é um sentido relativo, não se aplica exatamente à sua pergunta. Pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores da sua vontade.
O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e emana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem orientadas. Agora, a prece ela será sempre um forte elemento de apoio a todos os espíritos quando se pede pela sua paz para que esteja bem em seu processo de aprendizado na dimensão espiritual. Fazer a prece por um irmão espiritual, meu amigo, não significa necessariamente que ele está sendo invocado, até porque a manifestação através do médium só vai ocorrer dentro de circunstâncias específicas. Mas ele pode se acercar de quem ora pela lembrança e pelos fluidos de amor que estiverem sendo emitidos. A relação dos desencarnados com os encarnados ela é muito mais presente do que se supõe. O pensamento ele é um canal de comunicação sutil e válido, na medida em que é o elemento de interação entre os dois mundos. Olha bem, a literatura espírita ela está cheia de exemplos e relatos em que as comunicações pelo pensamento ocorrem e se completam. Dentro dessa ótica, a prece ela é sempre um elemento que viabiliza a qualidade da comunicação com os espíritos, trazendo a alegria da emoção e também a face do perdão. Muito bom. E, na verdade, toda prece, né, de boa vontade, toda prece amorosa, né, isso não pode prejudicar ninguém, né? Só faz bem, tanto aos bons espíritos como àqueles outros que estão infelizes, sofredores, né? Então, realmente, orar pelos espíritos, eu acho que é até um gesto de caridade a todos nós. E como você disse muito bem, não significa que a gente vai atraí-los, né, para não, pelo contrário, a gente vai ajudar essas criaturas. Eu acho isso aí perfeito. A outra questão ainda que ele nos coloca é essa: todos os espíritos podem se comunicar logo após a sua morte? Olha, permita-me um reparo com relação à maneira como você formulou a sua pergunta. Os espíritos eles podem se comunicar logo após a sua morte? Olha, os espíritos não morrem. Quem morre é o corpo físico, a matéria. O espírito ele é imortal e passa por um processo reencarnatório no caminho do seu aperfeiçoamento. Pelo menos teoricamente, todos os espíritos podem se comunicar após a morte do corpo físico. Porém, a doutrina espírita nos ensina que o espírito sofre uma espécie de perturbação que nada tem a ver com desequilíbrio, hein? E que essa perturbação pode demorar de horas até anos, dependendo da sua condição espiritual. Os espíritos que são desprendidos da matéria desde a vida terrena, eles tomam consciência de que estão fazendo parte da vida espiritual e até bem cedo. Porém, aqueles que viveram preocupados apenas com o seu lado material, eles podem permanecer no estado de ignorância por longo tempo. Ignorância que eu digo de que desencarnaram, né? Existem relatos de pessoas com a mediunidade de vidência que perceberam a presença de espíritos amigos logo após o desprendimento, inclusive eles trazendo a notícia de sua desencarnação. Do mesmo modo, sabemos de situações penosas em que o espírito leva anos até se dar conta de sua verdadeira situação. Quer dizer, tudo depende da evolução espiritual, né? Aquele que está mais vinculado ao bem, ao desprendimento, ao amor, enxerga isso com mais facilidade. Ao contrário, fica mais difícil. Não é verdade? Vamos então fazer o nosso intervalo e daqui a pouco estará aqui conosco o nosso querido Geraldo Cardoso com a sua Internet do Bem. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, a mensagem de hoje nos convida para uma nova realidade: o amor de Deus. A cada momento, em cada empreendimento, Deus está com você. Em tudo o que faz, você tem uma oportunidade para convidar o amor de Deus para que ele se manifeste em sua vida, para ajudá-lo e permitir que a sua vida flua com maior graça e facilidade.
Quando estiver preocupado, pare e dê as suas preocupações a Deus. Quando não souber qual é o próximo passo em sua vida, pare e peça o auxílio de Deus. Deus move as estrelas nos céus, faz a mudança das estações, alimenta os passarinhos, cobre os campos de flores e pode facilmente ajudá-lo em cada aspecto de sua vida. Basta apenas você acreditar, pedir e receber. Não esqueça o que Jesus prometeu quando afirmou: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus não dá uma pedra ao filho que lhe pede pão e nem dá uma serpente ao filho que lhe pede peixe. Os mensageiros de Deus desejam ardentemente que você saiba o quanto é eternamente amado. Você quer a prova deste amor. Você quer que isto se mostre de uma determinada maneira. Você se sentirá amado se a sua conta bancária estiver cheia e ainda assim você insiste em se preocupar. Esquece que a riqueza material não é o mais importante. Jesus nos aconselha a acumular tesouros no céu, onde a ferrugem não o consome, as traças não o destroem e os ladrões não o cobiçam. Se você pudesse e soubesse que é amado e deixasse de se preocupar, então vibracionalmente estaria entrando na realidade do amor do Pai Celestial, na realidade desta abundância e na realidade de que todas as suas necessidades serão satisfeitas. O amor de Deus não é algo que você deva alcançar, mas sim uma realidade a que você simplesmente escolhe se ligar. Assim, na próxima vez que se encontrar com um desafio na vida, escolha acreditar que você é amado. Você não está sozinho. Escolha viver a sua vida como parte que você é do próprio universo, parte do amor que criou o céu e a terra, uma parte importante. A ajuda está ao alcance de uma prece. Você é uma preciosa peça deste quebra-cabeça chamado vida. Você tem coisas maravilhosas que deseja expressar aqui na Terra. Permita ao seu mentor ajudá-lo no seu dia a dia. Permita ao seu anjo guardião ajudá-lo no seu projeto, respondendo à energia que você recebe dos céus, em vez de apenas usar suas palavras e seus desejos. Assim, alinhe a sua energia com a crença de que é amado e, em breve, isto se tornará a sua nova realidade. A realidade que é o amor de Deus. Meus amigos, agradecemos a gentil atenção e nos despedimos com votos de que você consiga encontrar o caminho para que o amor de Deus entre em sua vida. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.